Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Nesse momento, entramos no pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Primeiro orador, deputado delegado Olim. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Castelo Branco. Deputado Frederico Dávila. Deputada Janaína Pascoal. Fará uso da palavra? Então, a Vossa Excelência se dirija à tribuna, por gentileza. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários, as pessoas que nos acompanham pela rede Alesp. Excelência, ontem eu fiz uma reunião com o deputado Frederico Dávila e eu fiz uma sugestão a ele que acatou a sugestão, mas acabou transferindo a minha missão. A sugestão foi de nós fazermos, ainda não sabemos como serão os nossos trabalhos, né? Mas assim, seja presencialmente, seja virtualmente, um debate sobre o projeto dele, que objetiva extinguir a ouvidoria, e eu sei que Vossa Excelência apoia o projeto. O que eu ponderei com o deputado Dávila é que eu compreendo os argumentos que ele abraça para apresentar o projeto, compreendo também os fundamentos que os colegas que apoiam o projeto, os fundamentos que os colegas defendem. Tive a oportunidade de conversar com o ouvidor, Dr. Mariano, quando da apresentação do projeto, e agora, mais recentemente, com o Dr. Eliseu, que é o atual ouvidor, e disse a ambos que as ponderações dos colegas que apoiam o projeto são ponderações justas, porque, infelizmente, houve um aparelhamento, né, um desvirtuar, uma ideologização do trabalho da ouvidoria. Né? E isso eu disse para os dois ouvidores, para o anterior e para o atual. Por outro lado, a ouvidoria, do ponto de vista teórico, acadêmico, não fala especificamente a ouvidoria da polícia, mas as ouvidorias como instituições, elas têm um papel que, no formato mais moderno de Estado, está muito relacionado à ideia de compliance. Né? Então, eu que sempre fui uma defensora da ideia de compliance, do acolhimento de relatos, da possibilidade das pessoas fazerem denúncias ou trazerem informações sem serem perseguidas, sem sofrerem nenhum tipo de pressão. E eu não estou falando isso por estar a falar da polícia. Né? Eu defendo, por exemplo, a criação de setores de compliance dentro das universidades públicas, onde muitas vezes ocorrem assédios morais, assédios sexuais, perseguições ideológicas. Então, o que eu expliquei para o deputado Dávila é que eu entendo, né, que, como é um projeto muito polêmico, mas que tem fundamentação pertinente, que nós poderíamos fazer um debate, uma audiência pública, um ato. E aí ele concordou comigo e disse que eu poderia fazer esse convite. Né? Então, com a autorização do principal autor do projeto, e peço licença aos demais autores, eu estou pedindo a data do dia 24 de agosto, se eu não me engano é uma segunda-feira, às 9 da manhã, para nós realizarmos essa audiência pública. Tá? Se estivermos podendo fazer presencialmente, organizarei presencialmente. Se a casa decidir por fazer apenas virtualmente, faremos virtualmente. A minha ideia é, já nesta semana, enviar um ofício ao comandante-geral da Polícia Militar, ao delegado-geral da Polícia Civil, ao superintendente da Polícia Técnico-Científica,
também à própria ouvidoria e ao Colégio de Ouvidores da Polícia do Brasil, Colégio Nacional de Ouvidores, solicitando a indicação de um representante que possa vir discutir esse tema, de forma aberta, de forma livre. Por que eu estou frisando aqui de forma livre? Porque não adianta nada mandar uma pessoa que vai fazer um discurso meramente institucional. Olha, eu acho isso lindo, eu acho isso... Não, eu quero alguém que venha com liberdade de fala. Não tem sentido a instituição mandar um representante, o representante vem, fala o que pensa, e depois ele é punido, depois ele é perseguido. Isso é o contrário do que nós desejamos. Tá? Então, fica aqui o anúncio. Os colegas todos que quiserem participar são extremamente bem-vindos. Eu acho que é um debate necessário. Eu vejo menos como um debate, como um procedimento que leva à extinção, e mais como um procedimento que leva à democratização de uma determinada instituição. Tá? Então, dia 24 de agosto, segunda-feira, às 9 horas da manhã, vamos debater o projeto do deputado Davli e de outros tantos colegas da casa que visa extinguir a ouvidoria da polícia no Estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, o deputado Coronel Nishikawa, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Alex Madureira, deputado professora Bebel Lula, deputada Carla Morando. A senhora fala o uso da palavra, então, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes, deputados e deputadas, a nosso presidente. A minha fala hoje, na verdade, é para acabar com um fake news que foi falado aqui ontem por um dos nossos colegas e que, estranhamente, faz parte do grupo de bombeiros, E a gente fica bastante entristecida, porque, na política, nós devemos sempre, principalmente nós que somos políticos, em passar verdades. E ontem, aqui na tribuna, foi dito que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, no caso, meu marido, o prefeito Orlando Morando, estaria acabando com o Corpo de Bombeiros da Avenida Kennedy. Isso não é uma verdade, tanto que hoje nós fizemos um vídeo e postamos para que as pessoas consigam acessar a verdade. E a gente mostra, na verdade, que o Corpo de Bombeiros está ali na Avenida Kennedy, vai continuar. Nós temos também um outro grupamento lá no Irajá e temos também a intenção de trazer o terceiro equipamento. Lembrando que o Corpo de Bombeiros é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. A Prefeitura banca o local com água, luz, telefone, todas as contas, também paga a gasolina, a refeição dos policiais e o Estado entra com o policial. Então, isso não é uma verdade, não teremos nenhuma saída do Corpo de Bombeiros lá da cidade. O que também aconteceu foi que nós abrimos um novo batalhão lá no Nova Petrópolis, no Nova Petrópolis, e isso acabou fazendo com que as pessoas achavam que sairia ali a Polícia Militar, que está ali também, um batalhão. Não vai sair. Nossa cidade ganhou um outro batalhão, o 6º Batalhão, mas aquele continua no local que está e o Corpo de Bombeiros também. Então, gostaria aqui de falar que não traga a mentira e a desinformação aos nossos telespectadores que estão aí. Traga sempre a verdade. E o nosso colega ontem fez aí um desserviço. Então, estou trazendo a verdade, o batalhão continuará lá, e a nossa luta é para trazer o terceiro para a cidade de São Bernardo do Campo. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, deputado Itamar Borges, deputado Enio Lula Tato, deputado Ed Thomas, deputado Rodrigo Gambale, deputado Caio França, deputado Major Meca, deputado Sebastião Santos, deputado Adalberto Freitas, deputada Adriana Borgo,
Deputada Valéria Bolsonaro. Vossa Excelência fará uso da palavra, deputada? A senhora tem 5 minutos. Fará uso da palavra ou não? Por favor, se desloque até a tribuna. Obrigado, senhora. Eu solicito que o deputado Douglas Garcia assuma a presidência dos trabalhos, porquanto eu serei o próximo a fazer uso da palavra. Eu tiro. Está isolada? Né? Está isolada, está longe de todo mundo? Tá, tá 3, 4, 5 metros longe de todo mundo. Bom, boa tarde a todos. Eu quero ser bem rápida, gostaria até de aproveitar o gancho da deputada Carla Morando para trazer a verdade, né? A gente precisa trabalhar com a verdade. Infelizmente, no domingo passado, nós tivemos alguns problemas graves no canal, né? Que, para mim, não se pronuncia o nome para não ter problema, mas um canal de televisão muito conhecido, que tem um programa muito assistido no domingo à noite, que colocou lá pessoas, né, transformou pessoas normais em verdadeiros bandidos. Foi o caso que foi feito com o Paulo Chuchu, que era o assessor do deputado Eduardo Bolsonaro. Paulo Chuchu é uma pessoa idônea, uma pessoa que trabalhava como assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, tinha as suas redes sociais com foto dele, fotos da família. Ele não passava nenhum tipo de fake news, não usava as redes sociais para nenhum tipo de conspiração, como foi colocado no programa, né, do domingo à noite. Eu sempre segui os perfis, posso afirmar aqui que ali não tinha nada de fake news, nem de nenhum tipo de conspiração, mas, infelizmente, o que está acontecendo é que existe um sistema que quer derrubar o nosso presidente e que todos nós que somos apoiadores, todos nós que estamos trabalhando para que esse país vá para frente, para que esse país dê certo, estamos sendo atingidos dessa forma. Dessa forma, cheia de mentiras, cheia de conspirações, usando o nome de pessoas idôneas para transformar em verdadeiros bandidos, que são esses que querem que volte o que era antes, a bagunça, a corrupção e a falcatrua que existia e que levou mais ou menos uns 20 anos aqui no nosso país. Então, eu gostaria de deixar aqui bem claro. Outra coisa, colocaram que quem tirou o Paulo Chuchu de dentro do gabinete foi o deputado Eduardo Bolsonaro. Isso é mentira também. O Paulo Chuchu pediu exoneração porque ele vai concorrer agora nas eleições para vereança. Ele é um pré-candidato, por isso ele teve que se exonerar. Isso é a lei. Então, ele está cumprindo a lei. Então, o que nós queremos deixar bem claro aqui é exatamente isso. Nós estamos sempre trabalhando com a verdade e tentando desmentir falcatrua, conspiração, que, inclusive, alguns ministros que se acham deuses, né, eles têm certeza que são deuses, estão tentando destruir. Então, a gente está trabalhando com um sistema que a gente sabe que é podre e que quer voltar à baixaria, à corrupção, à falta de vergonha que existia no nosso país. Paulo Chuchu, você tem todo o meu apoio, conte sempre com a gente. Presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, estamos junto com vocês. Sabemos da verdade e pode contar com a gente hoje e sempre. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência pelas palavras. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, próximo deputado, Coronel Telhada. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados aqui presentes, quero saudar a todos. Quero saudar nossa assessoria policial militar,
na figura do Cabo Ferraz, que hoje aqui faz a guarda da tribuna, e também dos 2 capitães presentes aqui. Muito obrigado pela presença, os capitães aqui da assistência, da assessoria policial militar da Assembleia. Eu quero iniciar as minhas palavras de hoje saudando a comunidade libanesa e nos solidarizando pela gravidade do acidente que ocorreu ontem lá no Líbano. Várias mortes, uma situação muito triste, uma pena que tenha acontecido. Nossa solidariedade a todos da colônia libanesa aqui em São Paulo e no Brasil. Também, mais uma vez, quero concitar os senhores e senhoras deputados por uma movimentação para que nós façamos o término do estado de calamidade no estado de São Paulo. Nós já estamos há 5 meses do início da pandemia, o estado já teve todo o tempo e todas as possibilidades para fazer um planejamento e uma adequação das suas necessidades para combater a pandemia do coronavírus. Portanto, chega de estado de calamidade, chega de gastos sem licitação, chega de gastos sem a devida transparência e controle, porque nós, durante essa pandemia, infelizmente, nós constatamos muitas irregularidades. Quero aqui também saudar o ouvidor da polícia, o doutor Eliseu, presente aqui nos visitando. Prazer revê-lo, doutor Eliseu. Sucesso na missão. Conte conosco aí. Hoje, dia 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde. Portanto, eu quero saudar todos os médicos, enfermeiros, atendentes, todos aqueles relacionados diretamente à saúde, que nesses últimos meses têm trabalhado de uma maneira maravilhosa, não só no Brasil, em todo o mundo, mostrando a importância do serviço de saúde. Então, parabéns a todos. Também não posso deixar de saudar homens e mulheres da Polícia Militar, das Forças Armadas, enfim, das Forças de Segurança que trabalham na área de saúde. E hoje, dia 5 de agosto, também é o Dia Nacional da Farmácia. Uma outra área muito importante, aliás, farmácia, hoje a gente acha mais farmácia do que padaria, né? Março da farmácia, está aí o representante das farmácias. Então, a todos aqueles, Márcio, em seu nome, cumprimentar a todos que trabalham nas farmácias e prestam também um relevante serviço à saúde no nosso estado de São Paulo. Hoje, no meu Facebook, lá eu sempre trago os fatos históricos e um pouco de história para quem não se lembra. Hoje é a data da primeira batalha da Primeira Guerra Mundial. Dia 5 de agosto de 1914, ocorreu uma batalha onde o exército alemão atacou a cidade de Liège, na Bélgica, violando a neutralidade do país e começando a primeira batalha da Primeira Guerra Mundial lá em 1914. Em função disso, o Reino Unido entrou na guerra e a vitória dessa batalha foi dos alemães. É bom nós relembrarmos porque a parte histórica é importante para que nós tenhamos conhecimento das coisas que acontecem atualmente. E, senhor presidente, eu queria falar aqui de uma matéria que foi veiculada hoje no estado de São Paulo, pelo jornalista Túlio Cruzzi. Eu tenho certeza que não foi má fé do jornalista, houve um equívoco aqui, onde ele fala de uma matéria, eu não sei qual que eu posso mostrar, é nessa aqui? Será que é nessa aqui? Aqui, né? Essa? Isso. Ele mostra aqui a matéria e diz aqui, deputados resistem a voltar à Assembleia. Eu não sei de quem ele pegou essa notícia, tanto não resiste que nós estamos aqui hoje. Então, queria aqui, com toda a educação e retrucar essa matéria, dizer ao repórter da Folha que ele deve ter ouvido alguns deputados que realmente resistem, mas não é o caso da maioria, tanto que hoje nós já temos 37 deputados que assinaram a lista, ontem foram mais de 40, nós até entendemos aqueles deputados que têm problema de saúde, problema de idade, que devem continuar online, e respeitamos isso, mas não há nenhuma resistência em voltar à Assembleia, o senhor jornalista, que nós estamos aqui trabalhando e prontos para a missão. Inclusive, na matéria, presidente, ele coloca aqui, se puder mostrar novamente, a foto do Wellington Moura, coloca a minha foto e do Rodrigo Moraes também, que nós votamos na última sessão virtual, que foi quinta-feira passada, nós votamos no carro, ou seja, é uma crítica velada, mas desnecessária, porque se nós estamos votando virtualmente, já não precisávamos estar na Assembleia. Eu, por exemplo, estava lá com o grupo PDO, nós estávamos, né, Letícia? Estávamos lá em Santa Branca, trabalhando pelo povo, pela Assembleia, estava retornando de lá, vim direto para a Assembleia, e ele diz aqui que nós votamos no carro. E até recebi umas críticas, porque o povo tem hora que é meio... Não sei, o povo tem hora que se comporta de uma maneira estranha. O deputado, o que o senhor está fazendo? Passeando. Começou a usar esse carro da Assembleia para passear, né?
É muita hipocrisia perguntar uma coisa dessa, mas algumas pessoas perguntaram. Nós estávamos, sim, trabalhando, fomos até Santa Branca, onde constatamos que o prefeito lá gastou R$70, Márcio, Janaína, em cada máscara, R$70 a unidade. Tá? Fizemos um trabalho disso, mas pelo menos, pelo jeito, o repórter não viu. E no momento que nós fazíamos essa votação, houve um equívoco aqui da TV Alesp que colocou que nós estávamos fazendo a votação para o projeto do deputado Bruno Ganin, que são dos fogos. Não tem nada a ver. Ele, inclusive, colocou que eu votei favorável à extinção dos fogos de artifício. Primeiro, que não era esse projeto que estava sendo votado. Segundo, que na primeira votação já fui contra esse projeto. Então, fica aqui claramente a minha posição, que eu sou contra a extinção dos fogos de artifício, da proibição, e que também estava votando porque estava trabalhando. E, aliás, se a sessão é virtual, não tem necessidade do deputado estar aqui na Assembleia. É só pensar um pouquinho, usar um pouquinho a massa encefálica e vai perceber que não há necessidade. Lembrando também que mesmo durante a pandemia, em 90% das sessões virtuais, quase todas eu estive no meu gabinete, mas ele também não teve o trabalho de consultar isso. É mais fácil criticar do que se acercar da realidade dos fatos. Então, não quero de maneira alguma aqui criticar o jornalista. Creio que foi um equívoco. Minha equipe de assessoria jornalística já fez a correção. Eu sei que já foi corrigido no site, mas que fique aqui uma resposta a todos que nos acompanham. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do nobre deputado. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, convoco o nobre deputado Marcos Damásio. Deputado Márcio da Farmácia. Vossa Excelência fará uso da palavra? Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos regimentais. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público presente. Boa tarde, nossa assessoria e também aqui a casa, os funcionários da Alesp. Presidente, queria parabenizar aqui o presidente Douglas, hoje assumindo a presidência aí. Parabéns, presidente, pela nobre colocação hoje, viu? Parabéns aí por estar assessorando todos nós hoje aí, pelo seu trabalho, viu? Peço permissão por estar a mais de 3 metros de distância, ou melhor, 4 metros de distância, vou retirar a máscara, presidente. Aqui na Assembleia, a gente está respeitando, usando álcool gel constantemente nas mesas e também usando máscaras e respeitando a distância de cada um para as reuniões. Isso é muito importante. Mas, presidente, gostaria de hoje parabenizar aqui a cidade de Diadema, que ontem nós tivemos um trabalho lá no município, onde a Guarda Municipal da cidade de Diadema, a GCM, né, recebeu ontem 6 veículos novos para a composição de fazer o trabalho dentro do município, veículos esses que são veículos Renegade, preparados e equipados para poder fazer o patrulhamento na cidade. E também recebemos lá os coletes à prova de bala, novinhos, para que eles possam usar, e também o armamento novo, que são as pistolas lá para os nossos GCMs. Então, eu queria parabenizar aqui todos que estiveram lá. Esteve o presidente da Câmara Municipal, o Pretinho do Água Santa, queria parabenizar ele pelo trabalho e a votação voltada a liberar todos esses materiais lá. Queria parabenizar o prefeito Lauro Michels por ter feito essa intervenção diretamente na Guarda Municipal para beneficiar a população de Diadema. E queria também parabenizar aqui a Assembleia Legislativa por ter, junto com o deputado Márcio da Farmácia, designado uma emenda parlamentar para as compras dessas viaturas. Então, estou muito feliz. Ontem nós entregamos 6 viaturas novas, os coletes e os armamentos para a Guarda Municipal. Gostaria de citar aqui, presidente, o trabalho que vem sendo feito no município de Diadema. Lá se uniu a Guarda Civil, se uniu a Polícia Militar e se uniu a GCM num conjunto onde eles montaram equipes de patrulhamento no combate à criminalidade na cidade de Diadema. E tem tido um ótimo resultado quando se uniu essas 3 forças, porque até então eles tinham um direcionamento, cada um cuidava do seu cantinho e às vezes faltava algum espaço a ser coberto na cidade.
quando se veio a Polícia Militar, prontamente com o Coronel Davi, fazer as reuniões, veio lá o nosso delegado titular e veio o Fagundes, que é o secretário de desenvolvimento na nossa cidade e que cuida da nossa Guarda Municipal da Defesa Social. Então, parabenizar esse grupo essas equipes que se reuniram e obtiveram resultado na cidade. Interessante, presidente, que hoje, com essa união, conseguimos fazer a investigação melhor, o patrulhamento melhor e afastando a criminalidade da cidade. A gente sabe que o crime todos os dias está na rua, mas com essa união teve êxito, inclusive nos pancadões da cidade. Diadema sempre sofreu com pancadões. Lá tinha 58 pancadões registrados na cidade. Hoje ainda tem 6, mas está acabando. Porque, inclusive, teve a iniciativa da Guarda Municipal com o Corpo de Bombeiros, que fizeram uma união na cidade, e lá criaram-se um veículo chamado Tempestade, que eu acho que é o único do Brasil, que está tratando com muita segurança para acabar com os pancadões. Porque, olha só, cada vez que a Guarda Municipal e a Polícia Militar iam para os pancadões, no mínimo se gastava quase R$200 mil por ação. Bala de borracha, era todo o equipamento que iam para lá, se uniam mais de 5, 6 viaturas no local, e hoje não, o pancadão ele vai só com o veículo e uma viatura para a segurança dele. E interessante, o jato de água de longa distância não machuca o munícipe e afasta toda a população. Então, onde está sendo atuado isso, está tendo um bom resultado. Queria parabenizar mais uma vez a Guarda Municipal de Diadema, junto com a ação da Polícia Militar, que estão resolvendo os problemas do pancadão em Diadema. E sirva de exemplo, porque a primeira coisa, presidente, e já encerrando, a primeira coisa que o secretário fez na cidade foi consultar o Ministério Público, buscar a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, para se respaldar na ação desse caminhão. Então, foi formidável, quero agradecer a todos e, mais uma vez, presidente, parabéns aí pela sua atuação hoje aí. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Agradeço pelas palavras de carinho, nobre deputado Márcio da Farmácia. Continuando a lista de oradores inscritos no pequeno expediente, eu chamo a nobre deputada Letícia Aguiar para assumir a tribuna. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Nobre deputado Márcio da Farmácia, gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir publicamente perdão a Vossa Excelência. Outro dia, em uma sessão aqui na Assembleia Legislativa, eu havia esquecido o nome de Vossa Excelência. Acontece que lembrar o nome dos 94, inclusive o meu próprio, de tanto meu pai me chamar do nome do meu irmão, é extremamente difícil. Mas Vossa Excelência, que vem feito um trabalho extremamente exemplar pela cidade de Diadema, é um deputado extremamente importante para essa casa e vai ter sempre a minha deferência e meu respeito. Muito obrigado, viu? Opa, deputada Letícia Aguiar, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os colegas, todos os funcionários, a todos que nos acompanham também pela rede Alesp, de televisão, pela rádio, gostaria pelas redes sociais. Quero aqui falar um pouco a respeito do PDO, do Parlamentares em Defesa do Orçamento, que é um grupo que nós formamos, não é, Coronel Telhada? Junto com o deputado Sargento Nery, deputado Ed Thomas, que está aqui, e demais deputados, com o objetivo de colocar em prática a nossa principal atribuição, que é fiscalizar o Executivo, fiscalizar as contas do Estado e o uso do recurso público, visando transparência, o uso de maneira eficiente, competente e clara, que se dê publicidade a tudo que é usado com o dinheiro das pessoas, do pagador de impostos, né? E diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo agora, né, que agora não tem mais, durante esse período de calamidade pública, não existe aquele processo de licitação normal, que tem uma série de regras para
contratações, para compras, e por isso mesmo nós parlamentares temos o dever e o compromisso de acompanhar a aquisição e compras e contratos durante esse período, especialmente no que tange à saúde, né? Haja vista o período que nós estamos, tão sensível, tão delicado, onde as pessoas estão necessitando ainda mais de saúde e saúde pública de qualidade. Então, eu quero aqui deixar registrado um abraço aos meus amigos, meus colegas do PDO, que têm feito um trabalho incrível, né, de fiscalização ao orçamento. Um abraço especial ao deputado Sargento Nery, nosso líder do grupo, né, o presidente, ele que iniciou esse trabalho todo. Estamos juntos nessa missão, as pessoas têm acompanhado o trabalho, não é, Coronel Telhada? Têm agradecido o trabalho que nós temos feito. O senhor registrou aqui há pouco que nós estivemos na cidade de Santa Branca, né, acompanhando um caso, né, inclusive Santa Branca é a região onde eu atuo bastante, ali é a região do Vale do Paraíba, e o prefeito adquiriu máscaras e álcool gel também a valores muito acima do mercado, né, com verbas estaduais e verbas federais direcionadas para o combate à pandemia. Então, tudo isso a gente precisa estar em alerta, e é isso que o PDO faz, esse trabalho de fiscalizar o uso do recurso público. Mas eu quero falar aqui a respeito do escritório do governo do Estado de São Paulo na China. Em abril deste ano, eu protocolei um requerimento de informação aqui nesta casa, deputado Douglas, solicitando ao governo do Estado informações sobre esse escritório do governo do Estado em Xangai, na China. É um escritório da Invest São Paulo. E eu quero entender qual é o objetivo desse escritório, que é 100% financiado pela China. E qual o objetivo, né? Que tipo de negócios que eles estão querendo fazer com o Brasil, né? Que tipo de acordos, de negociações, haja vista que estamos com esse período de Covid, do vírus chinês que veio ao Brasil, né? E esse escritório funcionando na China, em Xangai, desde agosto do ano passado. Eu estou aqui, inclusive, olhando no nosso portal de notícias, até aproveito aqui para convidar todos que acessem o nosso site, www.aquiatrabalho.com, lá tem as informações sobre esse requerimento de informações que nós solicitamos, que foi em abril desse ano, solicitando esclarecimentos. Quais são os critérios técnicos para escolher a China para implementar o escritório? Qual o custo mensal da manutenção do escritório? Quantas novas empresas estão em incubação no local? Se o escritório continuou operando durante o período de pandemia e quais os resultados concretos do escritório durante a pandemia, dentre outras solicitações de esclarecimentos. Nós não tivemos resposta, já faz 70 dias que eu solicitei esses esclarecimentos, essa posição do governo do Estado, né, em que pese não ter recurso público na instalação desse escritório, mas é um escritório do governo do Estado de São Paulo na China. Nós queremos explicações, nós exigimos explicações para ter um entendimento do qual o objetivo que é ter esse escritório em Xangai, na China, né? De acordo com a Assembleia, com a mesa diretora, o prazo inicial de resposta era 30 dias, foi estendido por mais 30 dias, e até o momento a gente não teve retorno desses esclarecimentos. Eu quero aqui deixar claro e registrado para todos que nos acompanham nas redes sociais e estão acompanhando esse caso do escritório da China, que nós vamos continuar cobrando, exigindo resposta do governo do Estado de São Paulo, dos responsáveis, para trazer à população a clareza das informações. Meu papel é fiscalizar e eu continuarei fiscalizando, e tudo que eu achar irregular, ilícito, nós iremos sim apontar e buscar a transparência e o esclarecimento para o bem da população. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço as palavras, nobre deputada. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Teonílio Barba Lula. Nobre deputado doutor Jorge Lula do Carmo. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, volto a essa tribuna para falar um pouco sobre a política, especialmente a política pública do nosso Estado e das cidades do nosso Estado. Dentre as principais bandeiras do nosso mandato,
mandato popular voltado para inclusão e transformação social, tem a questão, defendo com muita veemência a questão da moradia com dignidade e com cidadania. O que significa dizer isso? Não basta morar, é preciso morar bem, é preciso morar com dignidade, é preciso morar em um lugar seguro, em um lugar que você possa ter, criar sua família, ter o seu lar com respeito e dignidade. Eu tive, antes de ser deputado, tive a felicidade de ocupar o cargo, lá 10, 12 anos atrás, de secretário de Habitação e Meio Ambiente do município de Ferraz de Vasconcelos, na região do Alto Tietê. E, na época, nós conseguimos aprovar o plano diretor, definir as zonas especiais de interesse social e também definir os loteamentos, os núcleos habitacionais que ainda não estavam regularizados e que necessitaria de recurso para a regularização, para que as pessoas pudessem ter a sua segurança jurídica. E aí, à época de quando secretário lá, elencamos na cidade de Ferraz de Vasconcelos 64 núcleos, ou seja, 64 loteamentos irregulares que as pessoas compraram, pagaram ou ocuparam, mas não têm o seu documento, não têm a sua segurança jurídica. E esses loteamentos precisavam de regularização. Posteriormente saí da secretaria e hoje, na condição de deputado, aprovei recurso de emenda parlamentar de R$600 mil para fazer levantamento plano e altimétrico cadastral para viabilizar a regularização de 19 dos 64 núcleos naquele município de Ferraz de Vasconcelos. E hoje tenho a alegria de dizer nessa tribuna que, enquanto deputado estadual, os recursos que aprovei já estão sendo executados pela Secretaria do Estado de Habitação, através do programa Cidade Legal, e hoje nós já iniciou o levantamento plano e altimétrico cadastral nos 19 núcleos que foram escolhidos. Já começou por alguns e vai dar-se continuidade. E quero aqui tomar a liberdade de citar o nome dos núcleos que estão sendo beneficiados lá no município de Ferraz de Vasconcelos, pela emenda de R$600 mil que esse deputado aprovou nessa casa. Jardim Vista Verde, 270 famílias beneficiadas. Rua Deputado Cunha Bueno, 68 famílias beneficiadas. Jardim São José 2, 120 famílias beneficiadas. Jardim Aida, 79 famílias. Jardim Ferrazense, 48 famílias. Sítio Paredão, 26 famílias. Vila Cristina, um dos maiores loteamentos daquela cidade, 386 famílias serão beneficiadas. Jardim Renata, 290 famílias. Jardim Maria José, 120 famílias. Jardim Deise 1, 112 famílias. Jardim Deise 2, 64 famílias. Jardim das Flores, 110 famílias. Jardim TV, 450 famílias. Jardim Sara, 90 famílias. Jardim Maria Cecília, 70 famílias. Jardim Bandeirantes, 60 famílias. Jardim Melilo, 90 famílias. Jardim Imperial, 125 famílias. E Jardim Planalto, 59 famílias. Totalizando mais de 3 mil famílias, logo perto de 12 mil pessoas sendo beneficiadas por R$600 mil que esse deputado apresentou e aprovou, e hoje nós podemos ajudar, contribuir enquanto deputado estadual para a regularização dos loteamentos no município de Ferraz de Vasconcelos. Eu quero parabenizar as famílias, aos vereadores daquele município, a administração local, por ter viabilizado o levantamento plano e altimétrico cadastral e a certeza de que nós possamos ter pessoas morando com dignidade, com seriedade, com cidadania e com segurança jurídica. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço ao nobre deputado pelas palavras. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Vinícius Camarinha, nobre deputado Sargento Neri, nobre deputado Tenente Coimbra, nobre deputado Carlos César, nobre deputado Daniel José, nobre deputada Marta Costa. Entrando a lista suplementar, gostaria de convidar o nobre deputado Delegado Lim,
Nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Nobre deputado Sebastião Santos. Nobre deputado Mauro Bragato. Eu solicito ao nobre deputado Coronel Telhada para que venha assumir a presidência. Próximo deputado inscrito é o deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, nobres pares, colegas, amigos, servidores da Assembleia Legislativa e público que nos assiste através da rede Alesp. Senhores, eu venho a essa tribuna para fazer algumas solicitações ao governo do Estado de São Paulo e pedir para que venha a ser atendido o quanto antes, uma vez que o Estado de São Paulo necessita desses atendimentos e que a gente está trabalhando o máximo possível para fazer com que a população do Estado de São Paulo tenha os seus empregos de volta, para que a atividade econômica, pelo menos daqueles que fazem parte, que não são do grupo de risco, venha exercê-la de forma plena. E nós tivemos, se eu não me engano, neste último final de semana, neste domingo, algumas pessoas que trabalham na área de eventos. Nós sabemos que houve, por parte do governo do Estado, esse mapeamento, essa regionalização através das cores vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, etc., para que cada um possa trabalhar, para que cada tipo de serviço esteja funcionando com determinadas restrições. Apesar de eu saber que, na minha opinião, não é o suficiente, para mim nós tínhamos que liberar esses serviços de forma plena, e fazendo com que o distanciamento social ainda exista, a higiene ainda exista, tendo todos esses cuidados. Entretanto, para que a população economicamente ativa continue trabalhando de forma sossegada e trazer o sustento para a sua casa. Só que aqueles que trabalham com eventos, aqueles que trabalham, por exemplo, também com pirueiros escolares, condutores de peru escolar, para levar as crianças até a escola, não tem aula. Aqueles que têm que trabalhar com evento, não existe mais evento, então eles estão sendo impactados de forma frontal com essa quarentena que foi estabelecida aqui no Estado de São Paulo. Então eu solicito ao governo do Estado, diante da manifestação que aconteceu aqui no último domingo, desses promotores de eventos, técnicos que cuidam de imagem, luz, técnicos que cuidam de iluminação, de vídeo também, né, dentro de alguns eventos também trabalham com isso, para que o governo do Estado venha abrir imediatamente um plano de abertura de atividade econômica, de volta ao trabalho, de segurança, para que essas pessoas consigam trazer o sustento à sua casa, às suas próprias famílias. Essa manifestação não passou despercebida, aconteceu aqui na frente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e eu trago a essa tribuna essa solicitação, esse requerimento que é feito através dessas pessoas, que é muito importante, o trabalho deles são importante. Aconteceu aqui atrás também da Assembleia Legislativa, na Avenida Mário Cosel Filho, a manifestação dos condutores de peru escolar, onde eles vieram e também pediram para que consiga ter essa volta ao trabalho de forma mais segura. Então, o governo do Estado, solicito aqui, senhor presidente, para que as palavras do meu discurso, para que as notas taquigráficas do meu discurso sejam encaminhadas ao governo do Estado de São Paulo, para que venha tomar as atitudes devidas e fazer com que a atividade econômica para esses setores volte a funcionar. Também gostaria de dizer, senhor presidente, que a FATEC de Praia Grande, ela deve ser vista com carinho pelo governo do Estado de São Paulo. O curso de processos químicos, ele é ministrado somente em 2 cidades do estado, que é Praia Grande e Campinas, e possui grade curricular totalmente voltada para atender às prioridades do mercado da Baixada Santista. O curso ele também dá ênfase às línguas estrangeiras, que são inglês e espanhol, e o prédio da FATEC da Praia Grande precisa de diversas melhorias, substituição dos telhados, contenção de infiltrações e mais computadores. Então, por se tratar de um curso extremamente raro de se encontrar no estado de São Paulo, só tendo presença na Praia Grande e na cidade de Campinas, sendo a FATEC uma instituição do governo do estado, eu solicito, senhor presidente, que o governo do estado venha atender imediatamente e suprir essas necessidades relacionadas à Faculdade Técnica do Estado de São Paulo. Eu solicito também que essas minhas palavras sejam encaminhadas à Secretaria
de Educação, para que o senhor secretário de Educação tome ciência do que está acontecendo e venha fazer o atendimento na cidade de Praia Grande. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Ed Thomas. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, amigo, pessoa com quem eu convivo, digno deputado Coronel Telhada. Sempre uma alegria poder estar perto de ti e agora muito mais formando assim o PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. Deputado admirável no seu trabalho, passou por uma cirurgia entre domingo e segunda-feira, hoje, terça, já estava por aqui trabalhando. É o cumprimento da nossa obrigação. E falando no cumprimento da obrigação, eu quero já fazer uma manifestação pública da minha opinião, da minha situação, de querer estar aqui presencialmente para poder trabalhar. Lembrando do respeito àqueles que não puderem, ou seja, que virtualmente estarão trabalhando da mesma forma. Aqueles que têm alguma conformidade de saúde, alguma dificuldade, têm o meu respeito. O presidente, através da sua caneta, fez esse documento e nós estamos aqui com o respeito aos trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa, daqueles que podem e daqueles que não podem. É nossa obrigação, até porque o povo está buscando esse sustento nas ruas, não é de agora, não é de agora. O direito a trabalhar, a buscar o seu pão. Outra vez eu falo, fora as cabeçadas, as administrações ruins que fizeram, colocando as pessoas em dificuldade, e eu, como recebo do público, eu tenho que ser também linha de frente, como é linha de frente dos trabalhadores da saúde. Eles estão ali, trabalhando, se expondo, muitos já perderam a vida. Agora, vamos nos conscientizar que nós fomos eleitos para representar, e quem representa tem que estar à frente. Tem que ser o primeiro. O recurso que recebemos é público. Ele precisa ser honrado, ele precisa ser trabalhado. Então, eu estarei aqui, respeitando aqueles que não tiverem a mesma opinião, mas nós temos que tomar decisões aqui. O virtualmente funciona, é importante, a tecnologia está aí para ser usada, mas o olho no olho. A palavra aqui, numa tribuna, tem mais solução do que virtualmente falando. Então, essa é a opinião, já estou colocando aqui e respeitando aqueles que não forem dessa mesma opinião. Mas que é necessário trabalhar, produzir e solucionar problemas, isso é verdade. E falando em solução, eu venho fazer um apelo ao governador Dória, junto com a secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Célia Parmes. É incrível como nas administrações o papel social ele é deixado para o segundo, terceiro e o quarto plano. Eu sempre trabalhei aqui dentro para um orçamento humanizado. Se há envolvimento e desenvolvimento humano, há desenvolvimento econômico. E o que eu vejo é que nós temos sim uma secretária muito competente, uma pessoa muito trabalhadora, numa secretaria muito importante e sem recurso nenhum. E parece que hoje tem um decreto de transferência. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou fazendo um apelo, governador, ao senhor e à secretária, que depende da sua caneta, da transferência de recursos, de emendas até dos deputados, porque eu sou coordenador de uma das maiores frentes dessa casa. Foi uma das primeiras frentes a ser criadas aqui. Isso há quase 12, 13 anos atrás, que é coordenar a Frente das APAES do Estado de São Paulo, que é o autismo, que é a síndrome de Down. Como é que estão as nossas crianças? Elas não estão, nem sendo lembradas. Nem sendo lembradas.
Se as nossas crianças da rede pública têm a dificuldade no acesso à internet, não dá para comparar com o ensino privado, você imagina então as escolas especiais, as nossas cuidadoras especiais, os nossos pais especiais. Por que eu estou dizendo isso? Porque parte das emendas impositivas do meu mandato é colocado para as escolas especiais. É para crianças especiais, para doentes e para idosos. E não está chegando o recurso. Mas é incrível ver quanta gastança que se está tendo, e isso nós já acompanhamos, desde a compra de álcool, desde a compra de aventais, desde a compra de respiradores e por aí vai, e doações da iniciativa privada. É muito recurso. Por favor, pague o dinheiro, o recurso para os autistas. Pague para as crianças da APAE, pague as APAEs. É isso que eu venho solicitar aqui. Então, governador, chame sua equipe, cuida desse social. Há recurso para isso sim, e recurso disponibilizado no orçamento por essa casa, sem depender de donativos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Bem lembrado quanto à situação das APAEs. Parabéns. Encerrado nesse momento o pequeno expediente, entramos, portanto, no grande expediente com os seguintes oradores inscritos. O primeiro orador é o deputado Daniel José. O segundo orador é a deputada Valéria Bolsonaro, que permuta o seu horário, o seu tempo de 10 minutos com o deputado Douglas Garcia. Eu solicito ao deputado Gil Diniz que assuma a presidência dos trabalhos, tendo em vista que eu estou recém-operado, estou com uma certa dificuldade aqui. Por favor. Muito obrigado, senhor presidente, Coronel Telhada, que tenha uma pronta recuperação. Gostaria de cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, nobres deputados que sempre estão aqui na batalha, lutando pelo povo do estado de São Paulo. Cumprimentar o deputado Gil Diniz, que agora preside os trabalhos nessa Assembleia Legislativa, e, oportunamente, nesse discurso que eu venho fazer, em defesa da população do estado de São Paulo e, principalmente, aqueles que ainda prezam pela liberdade de expressão, aqueles que ainda prezam pelos valores conservadores pelos quais eu fui eleito, o deputado Gil foi eleito e muitos outros deputados também foram eleitos para poder falar. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje manifestar o meu repúdio aos ministros do Supremo Tribunal Federal, especificamente aqui a ministra Carmen Lúcia, pelo que foi feito nos últimos dias, a sua decisão, aqui eu vou mostrar para a câmera da TV Alesp, pegar aqui desse lado, qual lado aqui é melhor? Lado de cá, isso, maravilha. A ministra Carmen Lúcia dá 48 horas para ministro da Justiça explicar dossiê. Para quem não sabe, foi descoberto, de acordo com as informações circuladas pela imprensa, um dossiê no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que guarda informações de pessoas consideradas antifas. Senhores, sabe quem são os antifas? Os antifas são aquilo que a esquerda tem de pior. O que há de mais radical, aliás, não tem nada de bom no meio esquerdista, mas aquilo que tem de pior, de mais radical, de mais podridão, são os antifas. Inclusive, eu trouxe aqui para os senhores uma matéria que foi feita pela CNN, o jornal, o canal de notícias nacionais aqui do Brasil. A CNN noticiou o seguinte: podemos usar de violência, colocada entre aspas. Isso daqui foi dito por integrantes dos antifas. E eles falaram mais nessa mesma entrevista. Existe a necessidade da violência, sem dúvida nenhuma, é necessário a violência. Foi dito pelos antifas de São Paulo no dia 8 de junho de 2020. Esse tipo de gente aqui está sendo defendido pela ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia quer saber o porquê que o Ministério de Justiça e da Segurança Pública, repito, Segurança Pública,
fez um dossiê com estes criminosos. Não está satisfeita, ministra Carmen Lúcia, com o que eles disseram na entrevista? Não tem problema. Eu trouxe aqui também um artigo que foi escrito em uma biblioteca antifascista. Vocês podem acessar isso daqui na biblioteca anarquista.org ou www.anarquista.net/antifascista, onde essa galerinha aqui, os famosos antifas, eles conseguem obter informações sobre como eles atuam, de que forma eles atuam, como eles fazem essa ação direta nas ruas. E uma das coisas que eles dizem, olha só, na página número 5, são várias páginas aqui, eu trouxe na página número 5, sublinhei para vocês: carregue armas, ou se há chances de você ser seguido pela polícia, carregue itens que possam ser usados como armas em um confronto: mastros pesados, grossos bastões de cartazes, pilhas, lanternas, correntes para prender bicicletas. Se alguém se machucar, invente uma história no hospital para evitar investigação policial. Saiba das limitações pessoais de cada um e tenha um plano para bater muito e dar o fora rápido. Se você enxergar uma oportunidade, agarre-a e não esqueça suas máscaras. Isso aqui eles não pediram para esquecer as máscaras por causa do coronavírus, pode ter certeza absoluta, porque esses bandidos criminosos atuam assim, escondendo o rosto, há muito tempo, porque fogem de investigação policial. Não está satisfeita a ministra Carmen Lúcia? Não está satisfeito o deputado Paulo Fiorilo, que veio ontem aqui a esta tribuna criticar uma manifestante que estava na Avenida Paulista carregando um objeto que de fato não era para carregar? Porém, eu nunca vi o deputado Paulo Fiorilo criticar a atuação dos antifas. Inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores se considera um partido antifa, ou seja, deveria ser um partido extinto pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Teria que ter o seu registro de eleição, o seu registro de fundação cassado pelo TSE, não só o PT, como o PSOL também. Mas mais do que meras ilações que foram trazidas pelo deputado Paulo Fiorilo e a defesa absurda que está sendo feita pela ministra Carmen Lúcia, eu trouxe aqui para os senhores alguns boletins de ocorrência que foram registrados aqui no 78DP, que fica nos Jardins, boletim de ocorrência número 2950/2020. Olha só, foi pego um antifa em uma determinada região da cidade de São Paulo, e ele estava carregando alguns tipos de objetos que geralmente você utiliza esses objetos em manifestação, né? Você pega esses objetos e vai para a manifestação, a exemplo de um pedaço de madeira, a exemplo de coquetéis molotov, que eles estavam com garrafa, spray de pimenta, socos ingleses. É para isso daqui a gente utiliza, deputado Gil Diniz, para ir em manifestação. Por quê? Porque eles são pacíficos. Então, se eu vou para uma manifestação me posicionar de forma que eu seja um antifa, eu estou indo com um soco inglês, com um pedaço de madeira e com um coquetel molotov, porque eu sou pacífico, eu defendo a democracia, eu sou um santo. E quem falar mal de mim, essa pessoa não presta, essa pessoa é um fascista. Por quê? Porque eu sou antifascista. Mentira! Não passam de um bando de fascistas. Antifascista eu também sou, porque eu não concordo com o fascismo. Porém, o que essas pessoas criminosas são pessoas violentas, são pessoas agressivas, são pessoas que devem ser criminalizadas. Qualquer um que abra a boca para dizer eu sou antifa ou eu apoio os antifa, precisa ser imediatamente investigado pelas forças policiais, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República e ser colocado na cadeia, porque essas pessoas são pessoas perigosas, essas pessoas são pessoas responsáveis pela morte daquele jornalista da TV Bandeirantes, aquele cinegrafista. Vocês lembram? Pois é, os senhores têm o sangue deste cinegrafista nas mãos. Os senhores, aqui olha, cinegrafista foi atingido por um rojão e tem morte cerebral no Rio de Janeiro. Os senhores têm o sangue deste pai de família nas mãos. Quem fez isso daqui foi antifa, foi essas pessoas que vão às ruas para depredar patrimônio público, para
para mais do que fazer uma apologia à violência, para agredir os seus opositores políticos. São pessoas que trabalham como um grupo de extermínio aos seus opositores políticos. E eles abrem a boca para dizer que são contra o Estado, porque o Estado é um Estado opressor. Mentira! Eu, deputado Douglas Garcia, utilizando da minha prerrogativa como deputado, levei informações para que a Polícia Civil, para que a Polícia Federal investigassem esses criminosos, porque é isso que eles são, criminosos, pessoas odiosas, pessoas violentas, agressivas. E quando eu cheguei com essas informações na Polícia Civil e na Polícia Federal, a primeira coisa que aconteceu foi o Estado se levantar para defender esse bando de nojento. Tá aqui, olha, é Ministério Público, é Tribunal de Justiça, todos eles trabalhando na defesa desses bandos de terroristas. Então os senhores não são contra o Estado, não. Os senhores são cadelas do Estado. Vocês não passam de cadelinhas do Estado, que são sustentados por esse Estado para fazer aquilo que vocês fazem, promover o ódio, promover o terror, promover tudo aquilo que não presta para o nosso país. E é por isso, senhor presidente, que eu subo a essa tribuna hoje para me contrapor àquilo que está sendo feito pela ministra Carmen Lúcia. Não é para investigar aquele que está investigando quem deveria ser investigado. É para investigar aqueles que cometem crimes. É para investigar aqueles que vão às ruas para poder agredir os seus opositores políticos. É para investigar aqueles que disseminam o ódio, que disseminam o caos, que é justamente o que fazem os antifas. Os antifas são um grupo criminoso que deve ser imediatamente criminalizado, que deve, através das instituições jurídicas, serem caçados sim e colocados na cadeia, porque eles não passam de um bando de filhinhos de papai criado em condomínio a leite com pera e resolveram ir para as ruas tacar fogo em tudo em nome de uma revolução do proletariado, porque além de se considerarem como antifascistas, que de antifascistas eles não têm nada, também são anticapitalistas, mas não larga o iPhone. Um bando de filhinho de papai que vem de universidades como a USP, que vem de universidades como o Mackenzie, como a PUC, que resolveram revolucionar, mas nunca colocaram a mão na massa para trabalhar. São um bando de mandrião. Senhores, não valem o ar que respire. Eu espero que o Ministério Público do Estado de São Paulo trabalhe no sentido de colocar todos esses criminosos na cadeia, porque enquanto eu for deputado, enquanto eu trabalhar para o povo do Estado de São Paulo, eu vou lutar até o fim e utilizarei todas as minhas prerrogativas para colocar cada um dos senhores no seu devido lugar, que é na cadeia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas Garcia. Seguindo a lista de oradores inscritos no grande expediente, gostaria de chamar a delegada Graciela. Tenente Coimbra. Nobre deputado Itamar Borges. Delegado Olim. Carlos Gianazzi. Edna Macedo. Leci Brandão. Caio França, Rafael Silva, Rodrigo Moraes. Convido a deputada Marta Costa. Vai falar, deputada? Bom, vou seguir a lista de inscritos. Convido a vir à tribuna a deputada Adriana Borgo, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Emídio Lula de Souza. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Roberto Engler. Deputada Isa Pena. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Carla Morando. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Luiz Fernando Lula da Silva. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Paulo Lula Fiorilo. Deputada Professora Bebel Lula. Deputado Sebastião Santos. Deputado Conte Lopes. Gostaria de convidar o deputado Douglas Garcia a assumir os trabalhos aqui. Deputado Douglas.
Continuando a lista dos oradores inscritos no grande expediente, convoco o nobre deputado Gil Diniz para fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimentar os nobres pares aqui, deputada Edi Thomas, deputada Marta Costa, deputada Janaína Pascoal, deputado Douglas, todos os funcionários da casa, todos que nos assistem pela rede Alesp. Gostaria de dizer, corroborando com o deputado Edi Thomas, né, que nós gostamos de vir aqui à tribuna, nós gostamos de estar aqui na Assembleia Legislativa tocando os nossos trabalhos. E eu acredito que seja fundamental esse trabalho presencial. Claro, respeitando os colegas que não podem estar aqui, que fazem parte de um grupo de risco, deputado Douglas. Mas eu acredito que essa casa tem uma estrutura, deputada Janaína. Nós temos um serviço médico aqui, nós podemos fazer testagens nos deputados, por que não? Já estamos aqui, quando adentramos, medindo a temperatura. Então, a qualquer mínimo sinal, o deputado pode se afastar e trabalhar remotamente, não tem problema nenhum. O que não pode é todos os deputados serem colocados numa vala comum, serem chamados praticamente de vagabundos, sendo que nós queremos trabalhar pelo povo de São Paulo, queremos fazer o nosso trabalho. E eu questiono, deputado Edi Thomas, a questão do projeto de resolução, como foi feita essa modelagem dos trabalhos virtuais, porque, por exemplo, o regimento, ele diz que cada deputado que participa da comissão, ele pode falar por 10 minutos numa comissão. O deputado que não faz parte da comissão, ele pode falar pelo tempo regimental de 5 minutos. E nesse período que nós fizemos o trabalho virtual, esse trabalho remoto, eu não pude participar de várias comissões que eu tinha interesse de participar. Vou dar um exemplo. A CPI da fake news, aqui nessa casa, onde eu e o deputado Douglas Garcia devemos ser os parlamentares mais citados. O Douglas, sem dúvida alguma, é o mais citado. Mas, geralmente, eles questionam ali os nossos trabalhos, nos colocam como se fôssemos financiados. E eu vejo ali a deputada Janaína trabalhando, votando contra esses requerimentos que eles fazem, Douglas, para convocar, para convidar, né, a priori, teus assessores. Olha só, o escopo da CPI é investigar fake news da eleição de 2018. Por que estão convidando os seus assessores para prestar esclarecimento? Para quê? Para que isso? Perseguindo o assessor parlamentar? Questiono isso. E nós não podemos sequer participar, nós não conseguimos acessar remotamente essa CPI para colocar o nosso ponto de vista, para convencer os nossos pares ali que não votem, não aprovem esse tipo de requerimento. Outro dia estava um membro do Movimento Brasil Livre, um movimento conhecidíssimo aí por divulgar, ele sim, notícias mentirosas, e tinha lá um palestrante lá te ofendendo, Douglas. Te ofendendo. Ora, pelo amor de Deus, a que ponto que a gente chegou? Então, vamos melhorar o projeto de resolução, vamos voltar aqui aos trabalhos, claro, tomando as medidas necessárias, tem álcool gel, tem máscara, tem tudo. A gente consegue sim. Não é possível que, num ambiente controlado como esse, 94 parlamentares, serviço médico, toda uma estrutura, a gente não consiga voltar minimamente. E a crítica que eu venho recebendo, deputada Janaína, nas redes sociais principalmente, é que nós queremos, o Estado de São Paulo quer que as crianças voltem às escolas, que os professores voltem às escolas, os funcionários, muitos aí até de grupo de risco, enquanto alguns querem permanecer trabalhando remotamente. Então é um contrassenso. Até fizeram uma piada, olha, os deputados querem votar remotamente, virtualmente, para que professores e crianças voltem para a sala de aula. Então, me parece aí um contrassenso. A gente precisa chegar num equilíbrio. E nem estou colocando a minha posição, se eu sou contra ou a favor. Eu acredito que a gente tem que tomar as medidas necessárias. A gente precisa preservar as nossas crianças, os professores, os trabalhadores da educação como um todo.
Então, vamos tentar discutir esse projeto de resolução, vamos tentar chegar aí a um consenso. Mas gosto muito de estar aqui na Assembleia, venho todos os dias, gosto de participar das comissões, gosto de estar aqui no plenário e quero participar, não como membro da CPI, mas quero dar a minha contribuição, principalmente na CPI da fake news aqui na Assembleia. E se o trabalho for feito remotamente, como vem sendo feito, e a gente não tiver a oportunidade de participar, entrar ali no link e colocar a nossa voz, vão sempre nos citar, Douglas, nos colocando, nos taxando como criminosos. E nós não somos criminosos. Gostaria de esclarecer também, ainda tenho aqui o tempo de 4 minutos, sobre a minha expulsão do PSL. Vejam só vocês, fui suspenso do PSL por infidelidade partidária. Vim aqui à tribuna, deputado Ed, e disse, olha, eu sou Bolsonaro, defendo o governo Bolsonaro. Defendo também a criação do partido Aliança pelo Brasil. E sempre deixei isso claro para a bancada, nunca foi surpresa para ninguém. Mas sempre respeitei os meus pares de bancada, enquanto líder do PSL, nunca cerceei ninguém de falar, nunca impus para ninguém falar, ou alguma punição por alguém votar diferente de mim, jamais. E o PSL vem e me suspende por infidelidade partidária. Tudo bem, consegui uma liminar, suspendendo a suspensão, voltei aí às fileiras do PSL. Para minha surpresa, um dia depois dessa suspensão, essa liminar do TJ do DF, eu fui expulso, junto com o Douglas Garcia. Só que, Douglas, eu não fui notificado. Até agora não tiveram o trabalho de me notificar. Vamos lá, Executivo Estadual do PSL, vocês conhecem bem, Gabinete 4001, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201. Quem não souber, só chegar na portaria e perguntar onde é o gabinete do carteiro, do deputado Gil Diniz. Vocês vão me encontrar aqui todos os dias. Não me notificaram. Mandaram a notificação aqui para a Assembleia Legislativa, faltava assinatura, deputado Ed, faltava carimbo. Não tiveram trabalho, Douglas. A presidência teve que devolver para eles o processo de expulsão. Por quê? Porque fizeram de qualquer maneira, fizeram só para nos expulsar. Veja bem, não tem problema nenhum de ser expulso do PSL e sair tudo mais. O senador Major Olímpio veio a público dizer que vai pedir o nosso mandato, que vai solicitar ao suplente ou ao partido, porque o partido é o dono do mandato, vai solicitar o nosso mandato. Veja só você, seus eleitores confiaram o voto a você, não vai ter um representante, vai vir um suplente. Por quê? Porque estão nos perseguindo politicamente. Mas eu volto a esse assunto num outro momento. E, para finalizar, só queria questionar aqui, eu fui denunciado no ano passado no Ministério Público, né? Racha de salário, funcionário fantasma e outras coisas. Fiz um boletim de ocorrência, fui me defender, claro, todos os assessores foram lá, prestaram os devidos esclarecimentos, abri mão do meu sigilo bancário, tranquilamente, deputado Ed. E tudo mais. O MP, não sei por quê, está protelando o deputado Douglas. Essa questão. Já fiz um boletim de ocorrência, um inquérito ali, abrimos um inquérito contra o cidadão, denunciação caluniosa, e mostrei um áudio para um delegado, e ele fez um boletim de ocorrência por extorsão. Extorsão, porque claramente nesse áudio ele fala, se o Gil Diniz derrubar minha nominata na cidade de Suzano, eu vou denunciá-lo. Ou seja, se não mexer na minha nominata, deputado Ed, estava tranquilo, tudo bem. Fiz o boletim por extorsão. Mas, para minha surpresa, vejam vocês, o rapaz, hoje, ele está na chapa do Partido Democrata em Suzano, e o candidato a prefeito nessa chapa se chama Jorge Romanos. Quem é Jorge Romanos, deputado Douglas Garcia? Jorge Romanos é um assessor parlamentar, assessor especial parlamentar do deputado Estevão Galvão. Olha, abrigaram esse rapaz, que já tem um histórico imenso ali na cidade de Suzano, não foi só contra mim não, depois eu levantei todo o passado dele. Eu gosto do deputado Estevão Galvão, tenho um profundo respeito por ele, eu sei que ele não coaduna com esse tipo de coisa, mas para mim é muito, mas muito estranho entrar na rede social desse cidadão que fez sim uma denunciação caluniosa, que está respondendo por extorsão, e se você levantar a ficha dele lá em Suzano, você vai ver o que ele já aprontou,
e o deputado Estevão Galvão, com toda a experiência que tem, permitir que ele faça parte, Douglas, dessa chapa, né, onde ele vai lançar esse assessor especial parlamentar deles, o senhor Jorge Romanos, na cidade de Suzano. No mínimo, é estranho. Então, deixo aqui, mais uma vez, o meu mandato à disposição do Ministério Público. Espero que rapidamente isso seja esclarecido, porque nós estamos no ano eleitoral e a gente sabe como que a oposição trabalha, né, para nos desgastar. É na CPI da fake news, é no Ministério Público e é aqui na Assembleia Legislativa tentando desgastar os nossos mandatos. Muito obrigado, deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, presidente. Disponha, deputado. Continuando a lista dos oradores inscritos no grande expediente, gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o nobre deputado Coronel Telhada, nobre deputado Rafa Zimbaldi, nobre deputado Castelo Branco, nobre deputado Frederico Dávila, nobre deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes. Bom, eu queria propor para esta casa um debate de um tema novo. É interessante, às vezes acontece, a gente acorda para determinados temas, né, não percebe que pode tratar desses temas num mandato parlamentar estadual, e até nem entende por que não fez antes, né? Quando eu preparei, em conjunto com outros colegas, uma emenda aglutinativa para apresentar, quando nós formos votar o projeto da deputada Marina, eu lembrei da questão da adoção, né? E de como nós temos tantas famílias querendo adotar, e tantas crianças a serem adotadas, e os processos não andam, ou pelo menos não andam na velocidade com que poderiam andar. Aí, nessa emenda aglutinativa, fiz uma sugestão de nós colocarmos o princípio da celeridade na adoção e algumas providências, como o dever de se fazer busca ativa, né, de crianças e famílias, ou seja, que não esperemos simplesmente o procedimento tramitar, né, de forma passiva, mas que haja uma busca ativa de crianças e famílias. Quando o secretário da Justiça compareceu na nossa reunião virtual da CCJ, eu levei o tema a ele, né, perguntando o que a secretaria estava fazendo para que nós pudéssemos acelerar os processos de adoção. Ele respondeu, também ficou de fazer mais um levantamento. O CNJ instituiu um cadastro único, né, que faz um encontro, vamos dizer assim, de adotantes, de candidatos, né, à adoção, ou seja, aquelas famílias que querem adotar e potenciais, né, filhos. Então, existe hoje um cadastro nacional possibilitando a adoção, vamos dizer assim, interestadual, mas ainda não foi suficiente para acelerar esse processo. Quando nós olhamos com mais detalhamento os fóruns de debates que há em torno da adoção, em regra, a temática é no sentido de incentivar a adoção tardia, incentivar a adoção de crianças com algum tipo de deficiência, o que é extremamente positivo, né? Extremamente salutar. Mas eu me ressinto, assim, eu sinto falta de debates, de medidas que objetivem acelerar a adoção de bebês. Deixa eu tentar explicar, né? Nesses muitos debates que há, todos muito importantes, é muito comum ouvirmos que os brasileiros têm uma preferência
por adotar bebês, né? Em regra, essa afirmação é feita não só como uma constatação, mas também como crítica, né? Eu compreendo a crítica, não retiro a razão da crítica, mas eu penso que em algumas situações tem que haver algum pragmatismo, né? Isso é um fato. E o fato das famílias terem essa preferência não necessariamente faz com que essas famílias sejam famílias más. O que ocorre é o seguinte, né? Não sei se vou ofender alguém dizendo isso aqui, mas é mais fácil criar o vínculo com um convívio, né? Mas numa idade mais tenra. Então, quando você recebe uma criança com 9, 10, 11 anos, e eu conheço muitas famílias, né, com esse desprendimento, você vai amar? Vai amar. Mas é mais fácil a família criar os vínculos quando recebe um bebezinho que acabou de nascer, ou que tem poucos meses. Isso é um fato. Então, quando as famílias têm essa preferência, não é porque elas sejam más, é por causa desta realidade. Por que eu estou trazendo essa questão para cá? Não seria melhor, além de estimular a adoção tardia, né, que nós tentássemos acelerar esse processo para que as crianças não envelheçam nos abrigos, para que as crianças não envelheçam em famílias provisórias, que é o que está acontecendo? Não seria melhor, né? Por isso, e eu vou tentar detalhar no tempo que me resta, senhor presidente, nesta semana ainda, eu vou propor a criação de uma frente parlamentar pela celeridade na adoção de bebês, né? Eu sei que o tema vai ser considerado politicamente incorreto. O meu intuito, de maneira nenhuma, é desestimular a adoção tardia, muito pelo contrário, falaremos sobre isso também. Mas eu gostaria de estabelecer um fórum de debate nesta casa, objetivando buscar, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista também jurídico, legislativo, que é o nosso papel, instrumentos para acelerar este processo, né? Eu tenho muito medo, porque o bebezinho, ou a guarda está sob discussão, ou a mãe fez a entrega e estão fazendo a busca, né, para saber se tem algum parente interessado. E, nesse ínterim, o bebezinho, em regra, é colocado numa família substituta, que já sabe que não poderá ficar com o bebê, porque para você ser uma família acolhedora, seria isso, você já tem que ter o compromisso de não querer ficar com o bebê. Ora, por que não colocar de uma vez, sob a guarda, né, ainda que num primeiro momento provisória, de um casal, de uma família, que quer ficar com aquela criança definitivamente? Porque o que ocorre é o seguinte, essa criança passa por vários cortes, né? Ela enquanto a situação está indefinida, colocada numa família acolhedora, que não será a família definitiva. Aí tem uma briga jurídica de 1 ano. Resolve-se a briga jurídica, tira dessa família acolhedora e entrega para a família adotante. A depender do tempo que isso leva, você diminui significativamente, né, os potenciais candidatos a receberem essa criança. Pode acontecer dessa criança, por culpa de um processo lento, ter que ficar num abrigo. Então, não seria melhor, de uma vez, sob a advertência de que ainda está em discussão, colocar essa criança numa guarda provisória de uma família que efetivamente quer adotar um bebê? Aí vem uma outra questão. Eu estou aqui colocando todos os pensamentos, né, que vêm, vamos dizer assim, povoando a minha mente nos últimos dias. Os programas que há de incentivo para que tenhamos mais famílias acolhedoras, né, são programas que, muito embora a remuneração seja módica, são programas que prevêem remuneração. Então, é difícil falar isso sem ofender ninguém. O objetivo não é ofender, né? Vejam, aquela família que quer adotar, ela está disposta, né, a acolher aquela criança, a fazer todos os gastos. Tal
talvez uma família que se apresente como família acolhedora possa ter também, né, não vou dizer um interesse, mas uma motivação econômica, já que tem um incentivo do Estado. Então, eu tenho um pouco de medo de nós criarmos toda uma estrutura que, se por um lado é uma estrutura de proteção, porque é melhor estar em famílias acolhedoras do que em abrigos e tudo mais, por outro, pode servir de um desestímulo para uma efetiva e rápida adoção. Além disso, nós precisamos debater, né, de maneira aberta o Instituto da Entrega Legal. O Instituto da Entrega Legal é um instituto previsto juridicamente no nosso ordenamento e é um instituto que eu considero pró-vida. Por quê? Porque aquela mulher que eventualmente pensou em abortar é estimulada a levar a gestação até o final e entregar o seu bebê. Ocorre que a lei prevê que, antes de efetivar a adoção solicitada por esta mãe, todos os familiares vão ser indagados se não querem ficar com o bebê. E neste processo, essa criança que está ali, apta a ser adotada por uma fila enorme de famílias, vai ficar com 1, 2, 3, dependendo até 4 anos, e perde a chance de ser adotada. Então, assim, são questões jurídicas, bastante polêmicas, eu sei, técnicas, né? Com algum conteúdo ideológico, mas são muito mais técnicas do que ideológicas, que eu entendo que esta casa pode colaborar muito fazendo essa discussão. Então, eu vou apresentar essa proposta de frente parlamentar. Peço o apoio dos colegas, né? É necessário ter a assinatura de vários colegas, devo fazer isso até o final dessa semana. E, se tudo der certo, lançaremos essa frente em meados de setembro, já convidando pessoas que estão no fronte dessa questão. Quando eu digo no fronte, é no fronte mesmo, né? Decidindo os processos, fazendo laudos, para que nós possamos compreender onde é que está o problema e como é que a gente faz, né, para que os bebês sejam rapidamente adotados, né, tendo segurança e fazendo famílias felizes, porque não tem sentido ter uma fila grande para um lado, uma fila grande para o outro, e mesmo com todos os cadastros e tecnologia, essas duas pontas não se encontram. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pelas palavras. Pela ordem, presidente, uma breve comunicação. É regimental, Vossa Excelência tem um tempo para uma comunicação, deputado Gil Diniz. Presidente, recebi aqui uma mensagem agora, né? Falei da cidade de Suzano, ali a região do Alto Tietê. Recebi uma mensagem do nosso parceiro, Major Castro, pré-candidato a vereador em Suzano. E ele me falou sobre o quê? Sobre a alça do Rodo Anel. Esse projeto, ele está feito desde, no mínimo, 2011. Já estamos em 2020 e o projeto não saiu do papel. Então, deixar registrado aqui ao Major Castro, a toda a população de Suzano, do Alto Tietê, que o nosso mandato está empenhado também, junto com os parlamentares ali do Alto Tietê, o deputado Estevão Galvão, o deputado André do Prado, que é ali de Guararema, o deputado Rodrigo Gambale, nosso líder aqui do PSL, que nós estamos empenhados que esse projeto saia do papel. E vamos cobrar a Artesp, vamos sentar com os dirigentes da Artesp para que realmente essa obra aconteça. O Rodoanel foi feito, foi criado por um erro de projeto, por um esquecimento. Talvez não fizeram essa bendita alça. Então, o povo de Suzano, o povo do Alto Tietê, pode contar com o nosso mandato aí, esse nosso amigo, o Major Castro, que faz essa ponte com o nosso mandato, para quê? Para que Suzano tenha realmente a alça do Rodoanel. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço pelas palavras, deputado Gil Diniz. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Ed Thomas. Presidente Douglas, para pedir o levantamento da presente sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Está levantada a sessão.